a classe média e a sua importância no apoio ao Estado Novo, esmagada por entre a pressão sindical e o poder do grande capital, as fracas classes médias urbanas encontraram no salazarismo um compromisso conservador que, a troco das liberdades típicas do liberalismo, que de qualquer das formas a instabilidade dos regimes anteriores não tinha permitido potenciar, lhes fornecerá um quadro de vida estável e previsível, dentro dos condicionamentos conhecidos. Seguem-se algumas imagens ilustrativas da classe média que constitui o tema do vídeo. Das classes sociais, o grupo que mais atenção recebe dos políticos e dos meios de comunicação social é a classe média. Porquê? Devido à sua importância no equilíbrio político e social do país. Vejamos o que é que pensam os especialistas sobre as classes sociais. Não é economista que não defenda que um país é mais próspero na medida em que tiver uma classe média mais próspera e estável. Mas como definir esse coletivo? No estudo da OCDE, esta recorda que para muitas gerações ser de classe média significava viver numa casa cómoda, com um estilo de vida gratificante e um trabalho estável com oportunidades de carreira. Era uma base a partir da qual as famílias aspiravam a um futuro melhor para os seus filhos. Salienta o estudo. Mas essa classe social cada vez tem mais dificuldades. Segundo a OCDE, a recente crise financeira se encarregou de dar uma boa dentada e turbar o seu futuro. A influência desse coletivo também caiu, de forma drástica, aponta o organismo. A instituição formada pelos países mais desenvolvidos do mundo usa uma definição mais empírica para delimitar o que é a classe média. Aqueles cuja renda está entre 75% e 200% da renda média nacional. O organismo, sediado em Paris, adverte que há cada vez menos cidadãos nessa faixa e pede aos governos que façam mais esforços para apoiá-los. Afirma que este grupo acumula dificuldades para manter o seu peso económico e o seu estilo de vida, e do facto de a estagnação dos seus salários não lhes permite acompanhar o aumento dos custos de habitação, educação e outras despesas, segundo a OCDE. Ora bem, a sociedade humana, desde os tempos mais remotos da civilização, sempre se organizou em classes sociais. Os que lideravam pela força, os que se juntavam pela riqueza alcançada e os que utilizavam a religião para serviço a si próprios e aos outros. Digamos que se formava uma aliança com o fim de permitir que a sociedade se organizasse e pudesse conviver com algumas regras.
Depois surgiram as leis para aplicar as regras estabelecidas. Lembremos do nascimento de Portugal, por exemplo, em que surgiu o jovem Dom Afonso Henriques, com a nobreza a apoiá-lo e o clero, através da Igreja, a ter a última palavra para a coroação efetiva e reconhecimento oficial de Dom Afonso Henriques como primeiro rei de Portugal, com o testemunho do cardeal Guido de Vigo, representante do Papa. Portanto, as classes sociais divididas em clero, nobreza e povo. Atualmente temos as classes divididas em vários grupos. A classe que se convencionou chamar burguesia, que são os mais ricos. Depois, temos a classe média, dividida em 3 grupos. A classe média alta, a classe média propriamente dita e a classe média baixa. Depois a classe dos pobres, divididos no que se convencionou chamar de remediados. E, finalmente, a classe dos pobres ou miseráveis. A questão é saber qual a classe que mais sofre com as crises económicas e sociais. Na minha modesta opinião, é a classe média baixa. Porquê? Dirão alguns. Se a crise afeta todos. Não será bem assim, penso eu. Vejamos porquê. Os mais ricos têm as suas ferramentas de sobrevivência. Os outros não têm. Normalmente utilizam-nas de forma apropriada para ultrapassar as crises. Por esta razão, temos vozes críticas que muitos ricos e ainda ficam bem ricos. Na classe média, os 2 primeiros níveis, ou seja, a classe média alta e a classe média propriamente dita, são afetadas pelas crises, mas continuam a manter-se nesta classe. O problema está na classe média de terceiro nível, ou seja, da classe média baixa, que desce para a classe dos pobres. E os pobres não sofrem? Sofrem, mas muito menos do que a classe que se deslotou. E porquê? Porque o sofrimento é o componente psicológico. O sonho de qualquer pobre é, no mínimo, ascender à classe média. E milhares conseguiram-no. Voltar novamente a ser pobre é uma desilusão e uma grande frustração. Isso tem efeitos de toda a ordem, não só no aspecto material, mas também no aspecto social. Os pobres, aqueles que ficaram sempre nessa condição, de uma forma geral, habituaram-se e, mantendo-se pobres, sem descer à categoria de miseráveis, não são tão afetados. Em reportagens de rua, os jornalistas fazem o seu trabalho de campo e abordam as pessoas e fazem perguntas de acordo com os temas mais atualizados. Por exemplo, um dia perguntaram a uma senhora pobre o que pensava sobre a crise. A resposta dela foi imediata e rápida. Crise? Eu já estou habituada. Noutra reportagem perguntaram a um alentejano, em Évora, então o senhor sente muito frio? A resposta foi categórica. Frio? Eu já estou habituado. É sempre assim quando chega o inverno. Concluindo, as pessoas habituadas portam melhor as alterações e por essa razão sofrem menos. A classe média baixa atual, de uma forma geral, são pessoas que eram pobres e que, devido ao seu esforço e muitas vezes com grande sacrifício, quer através de poupanças, quer através de uma alteração radical no seu modo de vida, por exemplo, emigrando e sofrendo. As agruras típicas de quem sai do seu país para comer o pão que o diabo amassou, como costuma dizer. Existe outro grupo que, através da sua iniciativa pessoal, progrediram na sua vida profissional e conseguiram sair da pobreza. Muitas destas pessoas hoje são velhas e vivem das suas reformas e de poupanças que fizeram ao longo da vida. Ora bem, existem 2 variáveis económicas que são a inflação e as taxas de juros aplicadas às suas poupanças em depósitos bancários. Por um lado, a inflação aumenta o custo de vida e os rendimentos das suas poupanças diminuem, tal como o seu capital, mercê da desvalorização da moeda. O resultado é um empobrecimento para muita gente desta classe média baixa, regressando à classe de onde saíram, ou seja, da pobreza. Nós temos a classe dos jovens, que, tendo nascido sem o estigma da pobreza, acabam por a encontrar devido aos rendimentos baixos, usufruem. Esta é a situação real. Por fim, note-se que esta classe média baixa, não pertencendo aos grandes grupos sociais, não tem poder reivindicativo e, por essa razão, é que menos defesa tem dos seus direitos, os quais navegam ao sabor da circunstância.
Por agora é tudo. Desejo, como sempre, boas reflexões a todos. Boa tarde.